a carne, isso, mas aí o que você precisa? Você Por exemplo, que nem na parte da homossexualidade, que eu lutava contra isso, ainda eu não fui liberto completamente. Então, tem coisas que ainda vai aquele pensamento, dá aquela tristeza. Tipo assim, às vezes eu cometo um pecado que nem fala palavrão, às vezes dá aquele deslize, né? Você se sente triste, mas a tristeza é porque você pecou, entendeu? Sim. Por isso que tipo assim, eu não fico me acusando. você precisa se lembrar, exatamente, não se acusa mais. Você precisa se lembrar, falar assim, ó, eu já morri, entendeu? Morto não tem vontade, entende? Morto não peca. Você está escondido em Cristo. O pecado não te condena mais, entende? Essa é a graça do Senhor. Essa é a graça. Agora, quanto mais dessa graça eu me alimentar, quanto mais de Cristo eu me alimentar, muito menos necessidades eu vou ter, muito menos, porque eu vou me envolver com as coisas de cima, com as coisas de Deus. A minha vida vai ser pautada nessas coisas, na vida com o Pai. Você vai se lembrando que agora eu tenho um propósito de vida, eu tenho um alvo a conquistar, eu não tenho mais para onde voltar. Entende? É que nem o profeta lá Eliseu, né? O profeta Eliseu, quando Elias chama ele volta, queima as carroças, mata, sacrifica os bois que puxavam as carroças. Por quê? Eu estou matando tudo aquilo que era minha fonte de renda, porque não existe outra opção eu voltar para isso aqui. Eu vou seguir o profeta e é ali até o Senhor Jesus me chamar. Eu não volto, eu queimei as carroças, eu não volto mais para aquela vida. Está entendendo? Então é isso, o nosso caminho agora é Cristo. E quanto mais de Cristo você se alimentar, irmão, crê, Cristo não vai te levar a pecar, entende? Então a gente precisa se alimentar de Cristo. Olha como Cristo olha, fala como Cristo fala, entende? Quanto mais de Cristo você tiver, meu irmão, não vai ter nada a ver com a sua vida antiga. Por causa disso que nós precisamos de Jesus. Não é ficar falando do pecado, porque quanto mais falar do pecado, mais ênfase nós damos e ninguém vai conseguir se livrar dele. Agora, é contemplando a Cristo que nós somos regenerados, amém? Nós somos transformados. Vamos lá, Romanos capítulo 6, do 16 ao 21. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a formas de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, porque quando eram servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Entende? Aquelas práticas, o fim delas são a morte, mas a prática que nós temos agora com Cristo leva-nos à vida. Entende? Quando às vezes Deus, né, te leva a você não fazer justiça com as suas próprias mãos, ou exigir justiça na vida de alguém, né, ou contra alguém. Quando você faz isso, irmão, você se parece com Cristo, e a vida de Deus vai fluir de você, vai te trazer alívio, vai te trazer segurança, vai te trazer paz, amém? Vamos lá. Você sabia que tem pessoas que não se envergonham do que fizeram? Isso acontece porque elas continuam servas do pecado e não se envergonham do seu Senhor, mas aquele que está na graça olha para trás e sente vergonha. O verso 22 diz: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, quando você é servo do pecado, não pode ser servo de Deus, porque não dá para servir a dois senhores. Uma coisa é fato: quem tem dois senhores não tem reino. O reino é para aqueles que servem e fazem a vontade de Deus, mas não há como fazê-la sem deixar de fazer a vontade do pecado. Não há reino sem graça. Se não fosse assim, continuaremos sendo escravos do pecado. Lá no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso Jesus
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não tem mais esse salário depois que a graça o liberta, porque você é livre de todo domínio, de todo controle. Cristo veio e tirou o domínio, agora você é livre e decide o que fará, se servirá a Deus ou não. O amor de Cristo nos constrange. Quem está na graça pode escolher servir a Deus. Quem não está, não tem escolha, é escravo. Como escravo continuará fornicador, efeminado, ladrão, avarento, não herdará o reino dos céus. Então é preciso a graça para libertá-lo do domínio do pecado e para dar-lhe a opção de decidir servir a Deus e assim conquistar o reino. Quem não está na graça nunca experimentou servir a Deus verdadeiramente. Então, igreja, fico aqui, a gente já vai fazer a nossa oração, mas a necessidade de nós vivermos a graça, entende? Não só de recebermos a graça, mas de também liberarmos graça, porque nós não podemos dar para as pessoas menos do que nós recebemos de Cristo, amém? Então, muita gente está se esforçando, fazendo o seu melhor, mesmo não agradando a Deus. E por quê? Porque é a imagem que ela tem de Deus. É a imagem que ela tem de Deus. Agora, quando você tem a imagem correta, você vai se esforçar, mas vai ser um esforço na graça, vai ser um esforço leve. Você vai poder desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Você vai ser recompensado com alegria, entende? As obras de Deus vão chegar para você e você vai perceber Deus movendo todas as coisas simplesmente porque Ele quer te abençoar. Aleluia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Aleluia. Se você está com o seu papel, pode pegar ele aí. Se não, eu peço que você vá visualizando, né, as pessoas que você está pedindo salvação. Visualize elas dentro da igreja, visualize elas servindo a Deus com você. Amém? Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela graça do Senhor Jesus, ó Deus, que nos alcançou. Venha, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, colocamos diante do Senhor a vida, Deus, dessas pessoas, ó Pai, que nós oramos por salvação. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor tire elas do reino da escravidão do pecado, Pai, e dê a elas, ó Deus, a mesma graça que nos alcançou, Jesus, a liberdade, ó Pai, de poderem servir ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vemos, ó Pai, elas servindo a Deus conosco. Nós tomamos posse, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Declaramos, ó Deus, que é a realidade, ó Pai, da vida deles, é aquilo que o Senhor preparou para elas, não é o que eles estão vivendo hoje. Por isso nós pedimos, Senhor Espírito Santo, vai lá e trabalha no coração deles. Nós damos ordens aos santos anjos do Senhor para entrar em batalha, ó Pai, libertando a vida dessas pessoas de todas as amarras, amarguras, ressentimentos, de todo, ó Deus, projeto das trevas em mantê-los presos. Em nome de Jesus, envia, Deus, o teu exército poderoso e livra eles, ó Pai, de toda prisão, seja, Deus, emocional, em nome de Jesus, Pai. Pai, também eu oro, ó Deus, pelas bênçãos, ó Deus, pessoais, que o Senhor venha atender a cada pedido, Jesus, seja saúde, ó Deus, bens materiais, solução de problemas, ó Pai. Nós tomamos posse, ó Pai, em teu nome, declaramos: está feito, está consumado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ó Deus, que pagou o maior preço, ó Deus, de todos, nos livrou, ó Deus, do inferno, como não nos dará também essas coisas que nós temos pedido ao Senhor. Tu és um Deus tão maravilhoso, Pai, e nós te agradecemos, Jesus. Pai, renova o nosso entendimento, Pai, mesmo, ó Deus, que nós tenhamos tanto tempo, ó Pai, falando da graça, e eu me incluo nessa, Senhor Deus, eu te peço, me leva, Deus, leva a tua igreja a entrar num novo nível, Deus, um novo nível de intimidade, ó Pai, um novo nível, ó Pai, de desfrute da graça, Senhor Deus. Pai, ajude-nos a destruir, ó Deus, a contaminação da lei, ó Deus, que tenta andar conosco, mesmo querendo, ó Deus, viver a graça, ó Deus, mas muitas vezes nos confunde, papai. Conduza-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, ó Deus, abençoando cada célula, cada casa de paz, ó Deus, que já está aberta e assim vão se abrir, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.